bem com vocês? Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês. Estamos fazendo uma série de vídeos de conhecendo Deus através da Bíblia. E hoje nós vamos falar no livro de 2 Coríntios. O que o Espírito Santo, meu irmão, ele quer mostrar, quer revelar para mim e para você, no livro de 2 Coríntios, que Deus, meu irmão, ele não vê como o homem vê. Você entende, meu irmão, que quando Deus mandou ungir, meu irmão, o segundo rei, Deus, meu irmão, falou com o profeta Eli para que ele não olhasse a aparência do ser humano, mas sim o que? A intenção do coração. Só que nós, seres humanos, meu irmão, olhamos o que? A aparência humana e não o que está aqui dentro. Mas Deus, meu irmão, ele é o contrário. Deus olha para mim e para você o que está dentro do nosso coração. E Deus, meu irmão, ungiu o novo rei. E nós, meu irmão, aqui no livro de 2 Coríntios, Paulo, meu irmão, ele passou por isso. Paulo, ele estava sendo rejeitado porque pela aparência dele, pelo poder, meu irmão, econômico dele. Aonde que Paulo ia, Paulo estava sendo rejeitado. Porque Paulo, ele não tinha um prestígio financeiro. Paulo, meu irmão, ele não tinha um recurso financeiro. Mas Paulo, meu irmão, ele tem o que? O poder de Deus, que é o Espírito Santo. Deus, meu irmão, ele concedeu para Paulo, meu irmão, revelações que outras pessoas não tiveram na Bíblia. Mas só que as pessoas, meu irmão, vê é a aparência. Então entende isso. Você sabia que tem altar, que tem pastor, meu irmão, que não era para estar lá, mas o ser humano ungiu ele. E você sabia que no banco tem pastores que não é pastor, porque o ser humano não ungiu ele, mas Deus já ungiu ele. Deus já separou ele para nações. Só que o mundo não está dando a oportunidade. Você entende, meu irmão, que Paulo, ele falou isso no livro de 2 Coríntios. Paulo, meu irmão, estava passando por uma disputa no ministério. As pessoas estavam querendo disputar com Paulo em conhecimento, só que entende isso. Paulo, ele era doutorado em conhecer a Torá. Então, hoje, o que o Espírito Santo ele quer falar para mim e para você no livro de 2 Coríntios é: Deus, meu irmão, ele não vê como o homem vê, mas sim, meu irmão, ele vê as intenções dos nossos corações. Por isso que Jesus falou: quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, que Deus vai ver em secreto. Vê o quê? As intenções do nosso coração. Muitas pessoas falam que Deus ouve. Não, meu irmão, Deus, ele ouve, mas ele vê a intenção que está no meu coração. Por quê, meu irmão? Falar é um ditado, até papagaio fala. Deus, meu irmão, ele quer saber, meu irmão, se nas intenções, se o meu coração está de acordo com as palavras que a minha boca profere. Porque, meu irmão, em um momento, bocas estavam gritando: Hosana, 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 que significa: Jesus, Deus, me salva. Mas em outro momento, em capítulos, meu irmão, futuros, em capítulos adiante, as mesmas bocas que gritou: Hosana, me salva, Jesus, me salva, foi as mesmas bocas que no capítulo de número 27 em Mateus falou: crucifique e salta Barrabás. Jesus mesmo falou que aquelas bocas só queria, aquela multidão só queria perseguir ele, só queria andar junto com ele, com os benefícios de Jesus. Porque Jesus, aonde que Jesus ia, Jesus trazia o quê? Não só o alimento espiritual, mas o alimento físico. Porque Deus, ele entende e sabe, meu irmão, as minhas condições e sabe as minhas necessidades. E sabe, meu irmão, que o meu corpo, que o seu corpo precisa, meu irmão, de alimento, de vestimenta. E tanto, meu irmão, que a Bíblia fala: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas que a Bíblia refere é o quê? Comida, bebida e vestimenta. Isso, meu irmão, Deus, ele vai dar para mim e para você. E a Bíblia fala que os gentios, aqueles que não conhecem a Bíblia, buscam com ganância a ter isso. Só que nós, meu irmão, que conhecemos a palavra, não precisa de buscar com ganância. Só basta a gente crer em Deus. E automaticamente isso vai surgir. Porque é promessa. E Deus, meu irmão, quando ele promete, ele cumpre. A Bíblia fala que Deus, ele não é mentiroso. A Bíblia fala, meu irmão, que Deus, meu irmão, ele não promete e não vai cumprir. Pelo contrário, tudo que Deus promete, ele cumpre. E todas as promessas da Bíblia, Deus, ele quer cumprir na minha vida e na sua vida, bastando eu e você crer. Então hoje, no livro de 2 Coríntios, bem resumidamente, o que o Espírito Santo, meu irmão, ele quer falar para mim e para você é o seguinte: Deus, ele não vê como o homem vê. Deus, ele olha, meu irmão, as intenções do nosso coração.
o que passa aqui dentro. Porque, meu irmão, a Bíblia mesmo fala que tudo que nós devemos guardar é o nosso coração. Porque dele procede a saída da nossa vida, morte ou vida. E isso, meu irmão, literalmente, Deus fala, de mim não se escarnece. Tudo que o homem pronuncia, que é a semeadura, ele vai colher. Então, muitas pessoas estão tendo colheitas de tudo aquilo que você falou. De tudo aquilo, meu irmão, que você pronunciou. Às vezes, meu irmão, no momento da explosão, da falta de paciência, do repente você fala coisas que no futuro você vai arrepender e vem consequências. Quantas pessoas que já foi, meu irmão, despedido de uma empresa, porque no momento, meu irmão, dele pensar, ele falou. E o patrão, o que ele fez? Dispensou, porque é patrão. Ele não vai aceitar, meu irmão, literalmente, a minha falácia. E ele vai agir, meu irmão, diante daquilo que eu falei. Ou muitas pessoas vão ali e pedem conta. Muitas pessoas, naquele momento, de repente, ele fala com quem? Com a sua esposa, grosseiramente. E sua esposa, meu irmão, já está cansada. O que ela pede? O divórcio. Ou vice-versa, o marido também pede o divórcio. De tanto ser a mulher uma mulher rixosa. A Bíblia mesmo fala que é melhor você morar em uma casa pequena, que não tem luxo nenhum, mas morar em paz do que morar em uma mansão com a mulher rixosa. Quantos maridos, meu irmão, que não tem prazer de ir para casa por causa da mulher rixosa e vice-versa. Então, nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. E entende isso. Paulo, ele foi um homem perseguido. Até os próprios discípulos perseguiu Paulo. Mas Paulo, meu irmão, ele fez o quê? Orou. E Deus, meu irmão, quebrou aquela perseguição. Mostrou para os discípulos, meu irmão, que Paulo é Paulo e os discípulos são discípulos. E cada um tem um ministério. E nós somos um coletivo. E automaticamente, quando nós entendemos, nós fazemos o quê? Unimos. E quando eu uno com essa pessoa, a Bíblia fala que tudo que eu ligo aqui na terra será ligado no céu. E aí, meu irmão, a minha oração, juntamente com a oração dessa pessoa, ela passa a ter, meu irmão, um resultado, um êxito. Por isso, meu irmão, que a Bíblia fala pra gente, meu irmão, ter comum acordo. A minha esposa e eu temos que ter comum acordo. E aí, meu irmão, isso vai o que? Prosperar. A Bíblia fala de reino dividido. Se eu e a minha esposa, meu irmão, não temos comum acordo nas orações, no nosso dia a dia, a minha vida e a vida dela não prosperam. Muitos relacionamentos estão sendo destruídos porque não tem comum acordo. E Paulo, ele deixou isso relatado. O ministério de Paulo, meu irmão, se Paulo não tivesse pregado, ensinado, levado, meu irmão, essa admoestação, que é o que? Um conselho, mais o que? De correção, mostrado para esse povo, meu irmão, que ele estava ali para somar, não para subtrair e não para sugar das pessoas, mas sim dividir o que Deus deu para ele. Enquanto que as pessoas não entenderam isso, o ministério de Paulo não deslanchou. Mas Paulo, meu irmão, a intenção de Paulo era ajudar as pessoas. A sua intenção é de ajudar pessoas, porque Deus enxerga isso. Deus vê isso. A Bíblia fala que os olhos de Deus estão contemplando todas as pessoas, tanto o bem como o mal. Então hoje, o que o Espírito Santo ele quer falar para mim e para você no livro de 2 Coríntios é: Deus, ele não vê como o homem vê. Deus, ele vê, meu irmão, as intenções do meu coração e do seu coração. Então para de falar que Deus sabe as intenções do seu coração, porque ele já sabe. E é por isso que as coisas não fluem na sua vida, porque ele sabe a intenção que está dentro do seu coração. É egoísmo, é o que? Literalmente é uma pessoa soberba e muitas outras coisas. Então pede a Deus para mudar as intenções do seu coração. Pede a Deus para mudar a sua vida por completo. Pede a Deus para guiar os seus caminhos. Pede a Deus para dominar a sua mente. E aí eu te garanto que você vai ter êxito. Amém? Que Deus, em nome de Jesus, te abençoe. Não se esqueça de receber Jesus como seu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador, porque a volta de Jesus está muito mais próxima do que a roupa do nosso corpo. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Jesus está voltando.